Fala galera, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui na LAC Concursos. Eu sou o professor João Kleber e estarei ministrando a disciplina de Informática Básica para vocês. Beleza? Bom, o que nós vamos abordar hoje na aula, professor? Nós iremos ver o conceito de redes sociais, né? Qual que é a sua finalidade, né? E quais são os seus tipos. Porque muita gente para assim, professor, tal banca cobrou redes sociais, mas eu sei o que é rede social. Na verdade, você não sabe o conceito em si. Você sabe apenas utilizar, né, uma rede social. É que nem um exemplo. Se alguém te pergunta, o que é um carro? Ah, um carro? Ah, eu uso o carro. Beleza, mas o que é um carro, galera? Um carro é um meio de locomoção, né? Então, a gente precisa não só utilizar, mas a gente precisa saber também o que é, para que serve o seu respectivo tipo. Beleza? Então, vamos entender na parte teórica, né, o que seria uma rede social. Galera, rede social nada mais é que um conjunto, né, ou uma estrutura social composta por pessoas ou organizações, que isso é importante salientar, tá? Até coloquei em negrito para vocês verem o seguinte, que muitas pessoas imaginam que uma rede social é composta apenas por pessoas. Não, composta também por organizações conectadas, tá? Por um ou vários tipos de relações, né? O que seriam essas relações? Aí poderia ser relação profissional, né? Relação escolar, relação acadêmica, né? Relação de afinidade. Então, independente do tipo de finalidade, né? Isso seria a parte de relação do grupo, né? Da rede social em questão. E o que é o objetivo deles? Gravem isso aí. Compartilhar valores e objetivos comuns. Então, no início da aula, todo mundo ficou meio que rindo, né? Todo mundo fala assim, meu Deus, a aula hoje sobre rede social, já vou desistir. Ô tema sem graça, porque eu já sei tudo. Vocês não sabem, gente. Tem que estudar, beleza? E essas questõezinhas básicas que vai fazer você se diferenciar do seu concorrente. Beleza? Então, primeira coisa, né? Rede social, né? É um conjunto, uma estrutura social composta por pessoas e organizações, tá? Outra coisa interessante, eu coloquei o aqui, mas eu posso colocar o e também, tá? Porque dentro de uma rede social eu posso ter tanto pessoas quanto organizações, que seriam empresas, enfim, né? E eu posso ter somente uma rede social de apenas organizações. Então, temos que ficar atento com esse detalhe. E o que acontece? Eles são conectados. Para existir uma rede social, eu preciso de algo que nós vimos no módulo anterior, né, gente? Internet, que é um adjunto da tecnologia que permite conectar várias redes interligadas. E as pessoas, elas estão ligadas em uma rede e a gente junta essas redes formando uma rede social. E qual que é a finalidade? Valores e objetivos em comum. Beleza? Então, valores e objetivos em comum. E aí eu trouxe para vocês, né? Todo mundo pensa só no Facebook, mas eu trouxe outras redes sociais que estão sendo cobradas em concursos públicos, tá, galera? Existem infinitas redes sociais, né? Existem atualmente são 10 redes sociais que têm muitos usuários, mais de milhões de usuários. Só que eu trouxe para vocês o que mais está sendo cobrado em concurso público, beleza? Aí qual está sendo cobrado em concurso público, professor? É o seguinte, é o Facebook, o Twitter, YouTube, Instagram, né? O Snapchat, MySpace e o LinkedIn. Tá? Então esses sets eles estão caindo, né? E aí eles não cobram só, por exemplo, o Facebook é uma rede social, o Instagram é uma rede social? Não, ele pergunta o seguinte, qual que é uma característica de tal rede social, né? Qual que é a diferença que existe entre essa e essa rede social? Então por isso que você tem que ver essa aula de hoje, beleza? Todo mundo comigo? Então, primeira coisa que eu quero que vocês façam é anotar isso aqui, porque já caiu numa banca que colocou o Instagram dessa forma, né? E colocou o Instagram nessa forma, desse logo, né? Essa imagem que representa. E o Twitter, a mesma coisa. Então, se cair dessa forma o pássaro azul, é o Twitter. E se cair o Tzinho também é o Twitter. Aqui nós temos praticamente uma estrutura de uma câmera, nem aqui a gente só tem um esboço. Então, esses dois aqui fazem referência a uma rede social só. Então, a primeira coisa que vocês têm que estar atento, beleza? Então, o Twitter pode ser representado tanto dessa forma como desta forma. O Instagram também pode ser representado tanto dessa forma quanto dessa forma, beleza? Então, vamos começar?
Essas informações que eu vou passar para vocês, galera, tudo são, né, referente a uma pesquisa que é chamada de Digital em 2016, né, da We Are Social, que todo ano eles fazem uma pesquisa, né? Como nós estamos iniciando o ano de 2017, normalmente eles divulgam os resultados, né, no fim do ano, né, que no caso seria 2016, ou no início do ano posterior, que no caso seria agora. Ainda não foi divulgado, né, a pesquisa referente aos números de 2016, então a gente está usando como parâmetro 2015, beleza? Então vamos lá, só para vocês terem noção, 45%, tá? 45% da população brasileira, tá, utiliza, né, algum tipo de rede social. Então, quase a metade da população brasileira utiliza algum tipo de rede social. Então, isso é um dado relevante aí. E aí a gente vai começar a mostrar o ranking dessas redes sociais. Beleza? Primeiro, né, desde 2007, esse ano de 2017 completa-se 10 anos no topo, né? O Facebook tem aproximadamente, né, na verdade é mais que 1,5 bilhão, né, quase chegando aí em 1 bilhão, 1,6, e ele desde 2007 é o campeão, né, é o que lidera o ranking, tá? E aí o que eu preciso saber sobre o Facebook? Primeiro, que ele é o líder, né, e segundo, ele estreita as distâncias e incentiva o relacionamento pessoal. Tá? Então, qual que é o foco, né? Além, claro, de compartilhar imagem, compartilhar foto, né? Permitir você criar posts, comentários, né? Mas qual que é o foco ideal, né, do Facebook? O que o Mark Zuckerberg queria? O Mark Zuckerberg, quando ele teve a ideia do Facebook, ele queria que o quê? Que as pessoas conseguissem ver uma tal pessoa de uma cidade, de uma escola, e ver se ela estava namorando, se ela estava casada, se ela estava divorciada, desquitada. Então, esse é o foco do Facebook em questão. Tá? É para você ver o relacionamento da pessoa, se essa pessoa está namorando, qual que é o estado civil. Então esse é o foco, né, da rede social Facebook, beleza? E aí a gente muda para a próxima, YouTube, tá? YouTube é uma rede social? Sim, mas qual que é a finalidade dela? A finalidade dela é compartilhamento de vídeos. Lá você vai ver status de pessoas, né? Você vai ver o que as pessoas gostam de publicar, né? E aí pode ser entrevistas, músicas, né, filmes e tantas outras coisas voltadas para a parte de de edições de vídeo, beleza? Então já pegamos uma primeira diferença gigantesca, né? Que é o que? O Facebook, o foco dele é relacionamento, é saber se fulano está namorando, se está casado, se está viúvo, se está desquitado. Já o YouTube é o que? É o foco no compartilhamento de vídeos, beleza? E as duas são uma redes sociais, mas com o quê? Com objetivos diferentes. Perfeito? E ela é a segunda, tá? Cerca de 1 bilhão de usuários, tá? Terceira, vem o Twitter. Qual que é a função do Twitter? O Twitter, ele partiu do princípio, que eu quero que vocês gravem essa palavrinha, mini blog, tá? O que seria um mini blog? Um mini diário, gente. Você vai informar, por exemplo, em um conjunto pequeno de caracteres, nós vamos até ver que tem um limite, né? Você vai falar o que você está sentindo no momento. Então, é como se fosse um diário, que você vai falando o que aconteceu de forma bem sucinta. Essa é a ideia, né, do Twitter, da rede social Twitter. Beleza? Instagram. O que é o Instagram, gente? O Instagram é uma rede social, né, que paralelo com o YouTube, eles têm quase a mesma semelhança. Só que o YouTube, o foco é vídeo. E aqui é o quê? Foto, legenda. Então são fotos com legenda, né? E aí a gente vai ver que a gente tem uma terminologia muito utilizada no Instagram que foi muito famosa. Beleza? Então vimos as 4 principais. Facebook é o principal, o foco dele é o quê? Relacionamento pessoal. Tranquilo? YouTube, compartilhamento de vídeos. Twitter, mini blog, né? E o Instagram, foto, legenda. Então, se caísse em qualquer concurso público essas nomenclaturas, por exemplo, é uma rede social voltada para o relacionamento pessoal, e aí tivesse as opções lá, né? Facebook, YouTube, Twitter e Instagram, você já saberia que ele estava falando de Facebook. É uma rede social voltada para compartilhamento de vídeos, né? YouTube. Aí você me fala o seguinte: professor,
Mas o Facebook eu consigo compartilhar vídeo, beleza, mas é o foco dele? Não, ele agregou valor, beleza? E aí, Twitter, qual que é a função do Twitter? É considerado um diário virtual ou um mini blog? Pronto, estamos falando de Twitter. É considerado uma forma de interagir com foto legenda, né? É o que? É o Instagram. Perfeito. E aí a gente vai ver os mais dois principais que estão caindo muito em concurso público, né? Que são o LinkedIn, tá? Muita gente nunca ouviu falar e deve, tá? Vocês que estão me ouvindo agora, que nunca ouviu falar do LinkedIn, acabou a aula aqui do professor, vão no Google, né? Digitem o LinkedIn, façam o seu cadastro, porque é uma ferramenta sensacional. Ah, e para que serve essa ferramenta, gente? É para voltado para instituições, para caçar empregos, para anunciar vagas, para profissionais, procurar profissionais, tá? Então, por exemplo, lembra que eu falei que uma rede social pode envolver organizações, pode envolver pessoas? Por isso, porque o LinkedIn, por exemplo, você pode verificar empresas que estão ofertando vagas de emprego, cursos, qualificação. Então, tudo isso você encontra aqui, beleza? E aí a gente vai para o Google+. O Google+, ele veio, né, para... O Google+, todo mundo já sabe que é do Google, né, pela nomenclatura em si. E ele veio para substituir, né, o falecido Orkut, né? E aí, qual que é a diferença que existe do Google+, para as outras redes sociais? O Google+, essa palavrinha mágica aqui, ó. O Google+, ele tem a integração com todas as ferramentas do Google. Então é a ferramenta que permite interagir com todas as outras tecnologias da empresa Google. Beleza? Aí eu consigo fazer muita coisa. Tudo que o Google disponibilizar de tecnologia você consegue fazer, porque as ferramentas são interligadas. Eu sei que no Brasil não é muito utilizado, mas ele está tendo uma crescente muito grande. Beleza? Então, vimos aí as 6 principais. Vamos ver como é que cai em questão de concurso público, né? Essa questão foi da Prefeitura do Rio Branco, né? Para o cargo de técnico, no ano 2016, eles vão cobrar o seguinte, galera. Deixa eu apagar aqui para melhorar a visualização de vocês, né? As redes sociais existentes nos moldes atuais devem-se basicamente... Então ele não está perguntando o que é uma rede social, ele não está perguntando quem que é a característica, ele está perguntando o seguinte, como que funciona a rede social, né? E aí a gente sabe que depende da internet. Se não tiver internet, não tem como a gente juntar várias redes, porque dentro de cada rede, né, galera? Dentro de cada rede existem pessoas conectadas e aí a gente forma a grande rede mundial, que é o WAN, né? Então vamos lá, ele fala o seguinte, criação de sistemas avançados em criptografia, pelo amor de Deus, né? A gente viu que criptografia é o quê? É uma ferramenta de segurança que permite criar uma chave. Nada a ver com a paçoca. Elimina-se, né? Importação de arquivo, gente. Pelo amor de Deus, você vai criar uma rede social para importar arquivo, para trabalhar com transferência de arquivo? Nada a ver com a paçoca. Existência e difusão da internet e tecnologias afins. Pronto, achamos. Eu não queria saber da estrutura da rede social, como que consegue funcionar o Facebook, como que eu consigo interagir com um amigo meu que esteja no Japão, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Cuiabá, enfim, é através do quê? Da internet e das suas tecnologias de apoio. Beleza? Então, resposta correta é a C. Mas vamos analisar o restante, né? Digitalização de informações em tempo real, completamente absurda, né? Eu não preciso digitalizar nada, tá? Propagação de ferramentas de busca e pesquisa. Está falando de sites tais como Google, Yahoo, né, Bing e etc. Então, pode-se eliminar essas outras duas alternativas. Beleza? Então, entendemos aí uma primeira forma de como é cobrado a rede social, né? Então, ele não pergunta somente o que é uma rede social ou qual que é a sua finalidade. E aí, ele vai perguntar dessa forma também, que já está sendo bastante cobrado, né? Essa pergunta foi do Ministério do Desenvolvimento Agrário, né? A banca realizadora foi a FUNCAB para o ano de 2014 para o cargo de técnico. E ele pergunta o seguinte, observe uma visão parcial do site do Ministério do Agrário. Então, aqui é a imagem em si. E aí ele pergunta, né? Algumas imagens exibidas no canto inferior
no canto inferior direito da visão, dessa visão, representam arquivos para download? Não. Aqui está falando do Facebook, do Twitter, do YouTube, né? De RSS feeds, né? Arquivos para upload? Também não. A presença do Ministério do Desenvolvimento Agrário nas redes sociais? Está aqui. Então, ele está querendo dizer o seguinte, que essa imagem representa aqui o quê? O Ministério do Desenvolvimento Agrário, ele está o quê? Presente nas redes sociais. Então, achamos a resposta correta. Mas vamos verificar outras respostas, né? E aí, a D. Selo de certificação do site seguro. Nada a ver com a paçoca. Por quê? Se fosse para o selo de certificação de navegação segura, nós vimos que tem um protocolo chamado HTTPS. E esse protocolo não está sendo visualizado, né, nessa tela. Então, está aqui a resposta C de chute certeiro. Beleza? E aí, para não faltar, né, uma perguntinha básica da CESP, né, galera? A ANTAQ, né, para quem não sabe, a ANTAQ é a Agência Nacional dos Transportes Aquaviário, né, transportes via água, né, do ano de 2014 para o cargo de técnico. Eles perguntam o seguinte, o Facebook, né, sítio de serviço, todo mundo sabe que sítio também pode ser chamado de site, né, de rede de propriedade do governo dos Estados Unidos. Espera aí. Ele está falando que o dono do Facebook é o governo dos Estados Unidos? A gente sabe que o dono do Facebook é o quê? É o Mark Zuckerberg, é o jovem mais rico do mundo, né? Ele é bilionário, beleza? Então, aí eu nem vou ler o resto porque eu já sei que está errado essa questão. Por quê? Porque ele não é propriedade do governo dos Estados Unidos. E aí aqui ele está correto, permite a interação online entre pessoas, correto. Mas quem é dono não é o governo dos Estados Unidos, beleza? Ele poderia até mudar. Nasceu nos Estados Unidos, ok, nasceu nos Estados Unidos, mas não é dos Estados Unidos, né? É do Mark Zuckerberg. Beleza? Então, tá aí a resposta completamente equivocada. Beleza? E aí, vamos para mais outra questão, né? Principalmente para quem está me ouvindo que quer fazer carreiras policiais. E ele pergunta o seguinte. O YouTube e o LinkedIn são, respectivamente, exemplos característicos de, tá? E aí eu vou querer que vocês prestem muita atenção, porque o YouTube tem muito disso. O YouTube, às vezes, ele é comparado a WhatsApp, às vezes ele é comparado a Skype, né? Nessa terminologia. E aí eu já vou falar uma coisa para vocês ficarem preparados, tá? Galera, WhatsApp não é uma rede social, Skype não é uma rede social e Facebook Messenger não é uma rede social. Então, se caísse na sua prova, são considerados redes sociais. Facebook, Messenger, tá? Quando eu não especifico, tudo bem, eu estou falando do Facebook. Agora, o Facebook Messenger, aonde que você inicia um bate-papo, ele não é, ele é um comunicador instantâneo. O Skype, comunicador instantâneo, né? O falecido MSN, comunicador instantâneo. Aqueles bate-papos que vocês interagem com pessoas, também comunicador instantâneo. Beleza? Então esses três não podem ser considerados. E aí uma vez que a banca, dependendo da banca, considera isso, né? Que não é apropriado, né? Mas se considerar, ele coloca o YouTube como um site de compartilhamento de vídeo, né? E na verdade é o foco dele. Só que ele é uma rede social também, né? Então, o YouTube ele é uma rede social. Por quê? Porque você vai lá para um fim específico. O que você vai procurar? Somente o quê? Informações sobre vídeo, né? Diferente o comunicador instantâneo. Por quê? O comunicador instantâneo é em tempo real. Você mandou informação, o cara está do outro lado e te responde. Já o Facebook, por exemplo, não é em tempo real. É só se o cara estiver online em si. Mas o cara não tem a necessidade de estar 24 horas online, entendeu? Então, fiquem atentos a essas pegadinhas aí de concurso público, beleza? Então, vamos analisar. O LinkedIn eu sei que ele é uma rede social, beleza? E o YouTube também é uma rede social, que o foco é compartilhamento. Então, essa questão em si, eu quero que vocês utilizem o máximo de interpretação de texto, beleza? Então, vamos lá. O YouTube é uma porta móvel e um correio eletrônico? Completamente falso. Completamente falso. YouTube, ele é uma rede social? Sim, ele é uma rede social, né?
Ele é uma intranet? Não. Vimos no módulo anterior o que é intranet, que é o quê? Uma rede interna, uma rede empresarial. E para a gente acessar o LinkedIn, nós precisamos ter acesso à internet. Então, elimina-se essa aqui. Beleza? Podcast e webmail. Gente, LinkedIn não é webmail, nem podcast. Então, elimina-se também. Portal de voz, gente, para acabar, né? E portal de comércio eletrônico, nada a ver com a paçoca. São duas redes sociais. Então, por eliminação, por entender o conceito que vocês aprenderam agora, vocês viram como é que é importante a gente estudar a disciplina de redes sociais? Porque numa brincadeira dessa aqui, né, você ia marcar rede social intranet, né? Porque você não utilizou o que é uma rede social, qual que é o seu objetivo. Então aqui a gente foi por eliminação. E a mais correta, a 100%, é esta. É a A, né? Mas muita gente na prova iria marcar o quê? C. Porque imaginar que rede social, o YouTube, correto, e intranet seria alguma coisa dedicada à internet, por exemplo. Então, a gente aprendeu que o quê? Os dois são uma redes sociais, né? E aqui no caso ele falou o objetivo em si, porque a rede social é um site em si, né? É um domínio na internet. E o foco dele é o quê? Compartilhamento de vídeo. Então, tá aí a resposta correta. Beleza? Tranquilo? Vamos para as próximas características? Bom, agora, até então essas questões, mesmo que vocês estão achando que foram difíceis de interpretar, vão ficar um pouquinho mais difíceis ainda. Por quê, galera? Porque agora eles estão cobrando características. E aí, eu elenquei para vocês, né, para modo facilitar a compreensão, para não ficar muito conteúdo, as principais cobradas dos concursos públicos atualmente, tá? Beleza? Então, primeira coisa, o que eu tenho que saber, professor João Kleber, quando, né, eu vou falar sobre Facebook. Primeiro, o Facebook ele pode ser voltado para usuários, né, assim como eu, como você que está me vendo, né, e assim, esses usuários, eles não criam fanpage, né, eles criam algo chamado de perfil. Então, uma vez que eu, assim como você, que somos considerados usuários normais, né? Que a gente não tem tanta fama, né? Não se sintam ofendidos, tá, galera? Então a gente vai ter um perfil. Agora imagina o seguinte, eu virei figura pública, né? Virei político, virei um empresário mega famoso, né? Sou primo do Eike Batista, né? Que tá famoso agora, né? E aí eu sou uma figura pública, por exemplo, né? O que acontece? Eu não vou criar um perfil, eu vou criar uma fanpage. Então preste atenção, se você é uma figura pública, uma figura muito conhecida, independente do meio, se for da política, se for jogador de futebol, se for cantor, se for artista, né? Se for um cara renomado, um palestrante, enfim, um presidente, tudo isso é aplicado para fanpage. Agora, se você, assim como eu, sou um usuário normal, você tem perfil, já está sendo cobrado isso, tá? Está sendo cobrado o seguinte, quando a pessoa é uma figura pública, né? Quando, por exemplo, nós estamos falando de um órgão público, por exemplo, você passou, né, para a Polícia Federal. A Polícia Federal, ela não tem, por exemplo, um perfil, ela tem uma fanpage, né? Porque ela é uma figura pública, ela é uma instituição em si a ser representada. Então, temos que ficar atentos aí com isso, porque já está sendo cobrado. Beleza? Segunda coisa, compartilhamento, né? Na verdade, não só no Facebook, mas qualquer outra rede social é foco no compartilhamento. Compartilhamento de quê? O Facebook em si, ele é amplo, porque você pode compartilhar imagem, pode compartilhar notícias, pode compartilhar vídeos, enfim. Ele aglomera bastante tipos de arquivos em si, beleza? E aí ele tem um sistema de anúncios, né? Porque hoje uma rede social, ela não é mais uma forma só de comunicar pessoas, ela virou uma ferramenta de marketing digital. O que é marketing digital, galera? É você estampar uma marca, é você apresentar algo, é você divulgar, né? E aí a partir disso você consegue atender um número muito maior. Hoje a maioria das empresas prefere investir em redes sociais do que investir em televisão. Por quê? Muito mais barato, né? Se você gasta, por exemplo,
R$ 100.000, né? Vamos supor que você pega uma TV aberta aí e aí no horário de pico, né? A cada 30 segundos eles cobram R$ 100.000. Com R$ 100.000 praticamente você pega e cria, né? Um planejamento mensal, semestral no Facebook, né? Ou qualquer outra rede social e a sua produtividade, né? A sua representatividade vai ser muito maior. Beleza? Então, fiquem atentos. Sistemas de anúncio. Segmentação. O Facebook ele é muito interessante porque, partindo do princípio de anúncios, você pode criar um... Por exemplo, eu quero pegar somente alunos que querem estudar para concurso públicos. Então, acontece, eu não estou pegando todos os alunos, porque existem alunos que estão fazendo ensino fundamental, ensino médio, ensino superior, pós-graduação, mestrado, doutorado, intercâmbio, todos isso são alunos, mas eu quero segmento o quê? Concurso público. Então, o que eu estou fazendo? Segmentando, eu estou dividindo o mercado. Então, isso é uma função que o Facebook faz muito bem. Beleza? Outra coisa, métricas. Ele consegue te dar, por exemplo, se você comprar algum pacote, né, do Facebook, né, porque o Facebook em si, a conta é gratuita, mas se você quiser aumentar o alcance, né, aumentar a sua representatividade, né, galera, você pode pagar. E aí ele estabelece o seguinte, se você quiser comprar um pacote de, vamos supor, diário, você vai ter tanto de alcance, tantas visualizações. Se você comprar semestral, tantas visualizações, anual, tantas visualizações. Então ele pode medir, beleza? E ele tem um sistema de impulsionamento. Então, por exemplo, a minha empresa está muito fraquinha, não está muito mal, ela está mal vista, né? Na verdade não mal vista no sentido de ser ruim, mas no sentido que ninguém vê, né? E aí tem aquele velho ditado, quem não é visto, não é lembrado, beleza? Então, ele quer o quê? Ele quer impulsionar, ele quer aumentar a visualização da sua empresa. O que ele faz? Ele cria um sistema de impulsionamento. Na verdade, não é que ele cria, ele utiliza esse sistema de impulsionamento do Facebook. Então, isso são características que podem ser cobradas, tá? Algumas já estão sendo cobradas já, tais como essa já foi cobrada, essa já foi cobrada e essa já foi cobrada. Essas 3 características já foram cobradas em questão de concurso público e vocês precisam ficar cientes. Beleza? Então, vamos pro próximo. YouTube. YouTube, gente, ele praticamente é a mesma coisa do Facebook, só que ele tem um foco, né? E o foco dele é vídeo, né? Deixa eu apagar aqui para melhor visualizar, né? E aí eu também coloquei duas logos, né? 2 figuras, porque já caiu em prova perguntando se essa logo representa alguma coisa, alguma rede social, que no caso é o YouTube, e essa logo também representa o YouTube. Beleza? E aí, primeiro, ele faz o compartilhamento. Ele compartilha o quê? Entrevistas, ele compartilha palestras, ele compartilha vídeos, pode ser tanto empresariais, tanto doméstico, espontâneo, transmissão online, enfim, tudo isso ele faz. Beleza? E aí, ele também possui um sistema de impulsionamento, da mesma forma do Facebook. Por exemplo, eu quero que o meu vídeo, vamos supor, eu sou um cantor, né? E eu quero que a minha música seja espalhada por toda a região do Centro-Oeste, Sudeste, Norte, enfim. Ou então eu quero que seja espalhada para o mundo, para a América Latina, né? Então eu vou lá, gravo a minha música, belezinha, coloco no YouTube, pago uma porcentagem e o YouTube é responsável por mandar, né, essa informação de forma que, como de publicidade, né, também, igual eu falei para vocês, é um marketing digital, para que todo mundo consiga descobrir a minha música, beleza? Então, é também um sistema de impulsionamento, beleza? E aí a gente vai para o Twitter, tá? Twitter, né, que nem o YouTube também, tem que ficar ciente, que eu falei no início da aula, podem ser cobradas essas 2 logos, então tem que ficar esperto. Pode ser tanto o passarinho azul como o Tzinho parecido com o do Facebook, beleza? Tá, o que é o Twitter? Primeiro, o Twitter ele tem o uso das hashtags, tá? Eu não sei o que é hashtag, joguinho da velha, beleza? Tranquilo? Outra coisa importante que já caiu em questão de concurso público e cai direto, que é o seguinte, limite, você vai utilizar 140 caracteres. Beleza? Uma coisa também bem interessante que já caiu em concurso público, tá? Gente, o computador, o armazenamento dele é baseado em byte. Então toda vez que a palavra termina em byte, ele está falando que ele está armazenando alguma coisa, correto? E aí eu não me lembro bem, mas eu acredito que foi na prova...
Foi uma prefeitura, se eu não me engano, de Minas Gerais. Não me lembro o nome correto, galera. Que ele cobrou o seguinte: o limite do Twitter é 140 bytes. Verdadeiro ou falso? Né? Verdadeiro. Porque cada byte representa um caractere. Então, gravem aí. Cada byte representa um caractere. Então, estava correta a resposta, né? Mas o cara colocou para verificar o quê? Se você entendeu realmente todo o conceito de informática, né? Então, byte, né? Um byte, né? Ele é um caractere, tá? Ah, professor, não entendi muito bem. Então, deixa eu fazer rapidamente aqui para você. João, certo? Pense comigo aí. Um minutinho. João tem quantos caracteres? Vamos lá. Tempo. Já foi. Brincadeira, galera. João, gente. Muita gente vai responder 4. Só que 4 está errado. Por que 4 está errado? Porque eu tenho um caractere, 2 caracteres, 3 caracteres, 4 caracteres. E eu tenho o til. O til é acento. Ele ocupa espaço, tá? E aí uma coisa também importante, tá? Nesses 50 caracteres não é só letras e números. Por exemplo, se você colocou João, vou colocar aqui João, já deu 5. Espaço, Costa, né? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então eu só possuo, né? Eu só possuo mais 129 caracteres. Porque o espaço é até engraçado. O espaço ocupa espaço. Então fiquem atentos a isso aí. Beleza? Então se caísse cobrando questão de byte, né? Você já sabe que um caractere, e aí um caractere pode ser o quê? Letras, números, símbolos ou caracteres especiais também ocupa espaço. Beleza? Então, entenderam isso aí? E aí, da mesma forma que tem as outras redes sociais, tem sistemas de anúncio e também tem sistemas de impulsionamento normal. Ah, eu quero, por exemplo, criar uma marca digital, quero impulsionar minha empresa. Eu posto no Facebook assim como no YouTube? Pode, né? Desde que você arque. E aí, tá aqui um exemplo. Beleza? Instagram, tá? Primeira característica que eu quero que vocês anotem aí, que eu tenho certeza que nesse ano de 2017 vai cobrar, galera. Tá? Bom, o Instagram, ele é uma plataforma voltada para dispositivos móveis, tá? Eu tenho certeza que a CESP vai cobrar isso aí. Quase certeza, tá? Porque é o seguinte, ele vai falar o seguinte: o Instagram só funciona em dispositivos móveis, verdadeiro ou falso? Falso. Tá? O foco dele é dispositivos móveis. Só, entretanto, você consegue, né? Você consegue acessar pela web. Só que, olha outra regrinha básica, você não consegue publicar fotos. E aí, qual que é o foco, né, do Instagram? Não é você publicar fotos e compartilhar fotos? Então o principal da coisa você não vai conseguir fazer. Simplesmente você só vai o quê? Visualizar. Então olha, tem 3 pegadinhas numa característica só. Primeiro, ele só funciona em dispositivos móveis, verdadeiro ou falso? Falso, porque ele funciona também em computador. Então, 2 coisas, né? Terceira pegadinha, é possível, né, via web, utilizando o computador, publicar uma foto, verdadeiro ou falso? Falso, somente em dispositivos móveis. Então, olha que características interessantes que vocês têm que pensar aí, beleza? Bom, para que serve, né, o Instagram? Né? É para seguir pessoas do seu ciclo de interesse. Então, você vai visualizar pessoas que vai te agregar valor. Então, você vai seguir. Ah, por exemplo, eu vou seguir a LAC Concursos porque eu quero passar no concurso público. Então, você vai seguir os passos, os interesses, tudo que a LAC fizer, né, compartilhar, vai ser visualizado para você. Então, esse é o foco, né? Diferentemente, por exemplo, o Facebook, o foco é o quê? Relacionamento. Beleza? Então, vamos para o próximo. O uso, né, de hashtag. E aí tem uma coisa importante, tá? É obrigado? Não. Só que uma vez que você colocou o jogo da velha, né, também chamado de hashtag, você aumenta a exposição. Então preste atenção. Uma vez que você colocou hashtag, você aumenta a exposição da sua postagem. Olha que coisa interessante, entendeu? Então não adianta mostrar só o Instagram. Se eu quero, por exemplo, fazer um marketing digital do órgão que eu trabalho ou do projeto que eu estou trabalhando, por exemplo, eu tenho que utilizar hashtag, joguinho da velha, né? Se eu não colocar, vai aparecer para algumas pessoas? Vai, só que a exposição vai ser bem menor se eu utilizar essa nomenclatura. Perfeito? E aí, uma coisa também interessante, né?
o Facebook ele está praticamente engolindo todas as tecnologias, né? Conforme aquele ditado, se eu não posso com o meu inimigo, o que eu faço? Alianço a ele, né? E em 2012 ele foi vendido para o Facebook. Pessoal, uma coisa também que pode cair. O Instagram é considerado por muitas pessoas, muitos pesquisadores da parte de marketing, a melhor ferramenta para você ganhar, né? Questão de representatividade, questão de visualização e exposição em redes sociais, né? Então, ela é a primeira, se eu não me engano, ela é 58 vezes mais que o Facebook, só para vocês terem uma noção, tá? E, se eu não me engano, é 114 vezes mais que o Twitter, algo do gênero. Então, a rede social que mais tem exposição, que tem maior representatividade é, né, o caso do Instagram. Beleza? E aí a gente vai para uma rede social que não cai em concurso público, tá? Ah, então para quem não vamos estudar, professor João Clever? É porque não cai mesmo não, gente. Despenca essa questão dessa rede social. Por quê? Porque é a tua vida, tá? Lembra que eu falei no final da aula? Ah, eu não tenho LinkedIn? Beleza. Acabou a minha aula, vai entrar no Google, vai digitar LinkedIn e vai fazer um cadastro. Por quê? Hoje as empresas fazem uma avaliação de perfis através do LinkedIn. É algo que seria, por exemplo, hoje não é nem questão de opção, né? É questão de obrigação você ter um cadastro no LinkedIn, beleza? Ah, mas para que ter um perfil no LinkedIn? Porque ele é uma plataforma voltada para networking, tá? O que é networking, professor João Kleber? Network seria o quê? Rede de contatos. O que seria isso? Você, né, vai, através do seu currículo, vai representar ou você vai ser visto, né, por várias empresas. E aí você pode, por exemplo, a empresa pode procurar você, ou você pode procurar empresas e vice-versa. Então é uma ferramenta muito legal, né? O fim dela é o quê? Empresarial. É procurar profissionais capacitados ou você procurar vagas conforme o seu perfil, beleza? Então é como se fosse de uma certa forma, gente, para vocês entenderem bem, como se fosse uma agência de emprego, uma rede social voltada para agência de empregos. Tá? Então, esse praticamente é um foco, né, da rede LinkedIn, beleza? E está sendo muito cobrado mesmo, muito cobrado mesmo. Por exemplo, eu estou procurando um cargo de assessor, né? O que eu faço? Primeira coisa que eu vou verificar não é na rede social Facebook, não é no Instagram, não é no YouTube, né? Eu vou aonde? Eu vou no LinkedIn, beleza? Então, é primordial que você tenha um perfil cadastrado no LinkedIn, beleza? E por último, né, nós chegamos o G+, né, também a questão, não sei se pode ser cobrado agora, né, mas quando se fala de CESP, quando se fala de FGV, FCC, a gente tem que ficar preparado para tudo, né? E aí fala G+, mas pode ser pronunciado G+, tá? Então, G+, né, Google+, ou G+, né, Google+. Qual que é o foco, né, do Google+, né? Integração com os serviços do Google. Você consegue conectar com todas as outras tecnologias. Então é algo assim que está tendo uma crescente muito grande, né? Ele veio para meio que substituir o falecido Orkut, né? E ele não é tão utilizado aqui no Brasil, mas em outros países já estão utilizando muito. Por quê? Porque a partir dele você tem facilidade com as contas do Gmail, com o Google Drive, com fotos, com Play Store, com YouTube, né, com Gmail, para conversar, para criar círculos de grupos de amigos, para criar Hangouts. Então, tudo isso é legal porque ele permite essa integração com várias ferramentas. Então, é uma ferramenta que pode ser cobrada, né? Então, por exemplo, pergunta de prova. O Google+, né, ou G+, é uma rede social? Verdadeiro. Qual que é a sua principal característica? Integração com todas as outras tecnologias da empresa Google. Beleza? Então, por exemplo, ele consegue visualizar direto do YouTube? Sim. Ele consegue fazer uma transmissão em tempo real? Sim. Ele consegue criar um grupo de amigos? Sim. Ele consegue visualizar as fotos, Play Store? Sim. Então, fiquem atentos que isso é muito interessante. Beleza? E agora a gente vai ver como que se cobra essas características. Beleza, galera? Então, entendemos aí, né, que Facebook não é a única rede social. E não vai cair na questão da prova perguntando, o que é uma rede social, né?
Essas são redes sociais, exceto? Não. Já se foi o tempo, agora eles querem aprofundar cada vez mais o assunto. Beleza? Então, vamos ver a primeira pergunta que se cobra, tá? Na rede social Facebook, o recurso utilizado por pessoas públicas e entidades para a divulgação de uma empresa, marca ou serviço é conhecido como computação em nuvem? Não, gente, não é computação em nuvem, tá? Perfil, isso aqui é usuário, né? Fanpage, tá aqui. Fanpage. A fanpage é uma página voltada para figuras públicas, para empresas. Então tá aqui a resposta, né? Software de serviço, nada a ver, linha do tempo, não. Aqui vai mostrar as atualizações do Facebook em si. Então, achamos a resposta correta. Beleza? E aí, vamos para a próxima pergunta. E aí aqui ele não está perguntando o que é uma rede social, né? Porque normalmente eles perguntavam, é uma rede social, exceto tal. Aqui ele está perguntando, é uma rede social, só que ele está perguntando uma característica de uma rede social. Então se você, por exemplo, não viu a minha aula agora, né? Você não vai conseguir acertar essa questão, né? Agora você que está me vendo aí está perdendo seu tempo, na verdade você não está perdendo seu tempo, você está adquirindo conhecimento, né? E a gente tem que fazer um esforço, porque todo esforço a gente vai chegar ao nosso êxito. Beleza? Então vamos lá. Uma rede social de negócios que busca promover um networking. Networking poderia também estar substituído pelo termo rede de contatos, né? Entre profissionais é o Twitter? Não. Facebook? Não. MySpace? Não. LinkedIn? Tá aqui a resposta correta, tá? Então, viu como é que eles não cobram, por exemplo, é uma rede social, exceto? Não, eles cobram uma característica, né? E eles perguntam, essa característica é de qual rede social? Então a gente precisa realmente estudar, sim, rede social. Beleza, galera? E aí, outra pergunta bem interessante, ó. Essa foi da Prefeitura de São José de Caiana, né? Na Paraíba, né? No ano de 2015, para o cargo de agente. Eles perguntam o seguinte, ele está perguntando qual é uma rede social, ele dá uma característica para você interpretar. A restrição de 140 caracteres por publicação de conteúdo na internet é feita por qual rede social? Bom, a gente sabe que é o mini-blog. E o mini-blog qual que é? É o Twitter, né? Então, se eu não soubesse que o Twitter é um mini-blog e que ele permite somente 140 caracteres, né? Eu não saberia responder. O Facebook não é, o Google+, não é, o LinkedIn não é, o MySpace não é. Outra coisa, lembre-se, né? Eu falei que ele pode cobrar também questão de bytes. Se ele fala 140 bytes, todo mundo já fica perguntando, meu Deus do céu, o que é isso? Byte nada mais é do que um caractere. Beleza, galera? Entendemos o conceito, né? Vamos para mais uma perguntinha, né? Esse foi para o CRM, Conselho Regional de Medicina do Espírito Santo, né? A Quadrix foi a banca realizadora para o cargo de agente. E aí ele cobra o seguinte, rede social conhecida por troca de mensagens instantâneas desenvolvida por Evan Spiel, ou Bob Murphy e Reg Brown, né? Estudantes da Universidade de Stanford. Essa rede social é usada para enviar textos, fotos e vídeos e o diferencial é que tal conteúdo pode ser visto apenas uma vez, pois é deletado logo em seguida. A que rede social se refere o texto? E aí acontece, essa resposta aqui, né? Vocês vão ver como que é bom a gente estudar quais são as mais utilizadas, porque ele está cobrando o seguinte, se você entende mesmo de rede social. E aí vamos analisar o seguinte, LinkedIn, ele é para compartilhar textos, fotos, vídeos, o foco dele? Não, o foco dele é profissional. Fecha. Twitter, qual que é o foco do Twitter? Mini blog, né? Então, elimina-se. Facebook, foco do Facebook é o quê? Verificar qual é o status, né? Qual que é o relacionamento daquela pessoa. Então ele não está falando disso. Elimina-se. Instagram. O que é Instagram? Foto, legenda. Então aqui ele não falou somente foto. Ele falou textos, fotos e vídeos. Então elimina-se. E aí a gente encontra a resposta, né? Na verdade aqui elimina-se essa. E a gente encontra a resposta por eliminação, que é o Snapchat. O Snapchat, uma vez que você mandou o conteúdo, a pessoa visualizou, ele se apaga. Só que o que acontece, ó, se eu sei todas que são as cobradas, as 6 são mais cobradas, LinkedIn, Twitter, Snapchat, né, Instagram, Snapchat não, perdão, LinkedIn, Twitter, Facebook, Instagram, Google+, e YouTube, eu sei o que serve para cada um. E aí a gente consegue utilizar a interpretação de texto aqui.
tá? Então, o Snapchat não é verdadeiro. E essa aqui, ó, é uma questão bem interessante, né? Porque vai exigir todo o seu conhecimento sobre redes sociais, tá? Bom, galera, vamos responder mais uma questãozinha aí, né? Essa questão foi da Câmara de Lagoa de Prata, né, em Minas Gerais. A banca realizadora foi a FUMARC, né, no ano de 2016 para o cargo de agente. E ele pede o quê? Ele solicita que a gente faça uma associação desta coluna com esta coluna, beleza? Quando a gente faz, né, uma determinada pergunta, a primeira coisa que a gente tem que verificar é o seguinte, né? Você vai utilizando a técnica de eliminação. Respondeu uma questão aqui, você já elimina outra. Então, vamos verificar o seguinte. Vamos analisar aqui as respostas, as alternativas. Rede social da categoria microblog, né? Eu sei que a rede social que tem o foco como microblog é o Twitter. Então, opção 3, né? Então, você já vem aqui do lado aqui, já elimina. Tem opção 3 nas outras alternativas no início? Não. Então, a A e a D está eliminada. Vamos para a próxima. Rede social fundada por Mark Zuckerberg, né? E aí nós temos duas coisas que podem fazer confundir a cabecinha de vocês, que é o Instagram, né? E o Facebook. Ah, por que pode confundir? Porque o Facebook, gente, né? Ele foi criado por Mark Zuckerberg, né? Que é, opa, não é a opção 2 não, é a opção 1. Só que muita gente confunde você ser dono e você fundar. Porque hoje, quem é dono do Instagram, né, é Mark Zuckerberg. Foi ele que comprou. Lembra-se que eu falei em 2012 que foi comprado? Então, essa aqui poderia dar margem a você errar. Mas como a gente aprendeu todas as características e todas as informações relevantes, você sabe que quem fundou foi Mark Zuckerberg. Então, opção 3 e 1. E aí você já pode encontrar aqui, ó. Tem a opção 3 e 1? Tem, que é a resposta B. 3, 1. A outra 3 e 2, então você já eliminou também. Mas vamos analisar outras questões. Rede social de negócio voltado principalmente para fins profissionais. E esse eu já sei de cara que é o LinkedIn. 3, 1, 4. E aí, rede social focada principalmente no compartilhamento de fotos e vídeos, né? Que é também do Mark Zuckerberg, que é o Instagram. Então, 3, 1, 4, 2. E aí a gente chega no final de mais uma aula, tá? Galera, espero que vocês tenham gostado da aula, tá? Eu sei que no começo vocês vão pensar o seguinte, essa aula vai ser chata, né? Essa aula, ela não é chata, ela é muito detalhista, tá? Por quê? Quando o aluno vê lá o módulo aula de rede social, nem vou ver essa aula porque eu já sei tudo. Eu sei que o Facebook é uma rede social, eu sei que o Instagram é uma rede social, eu sei que o Snapchat é uma rede social, só que vocês viram tantas coisas que a gente viu interessante, tantos pequenos detalhes que eles cobram na prova, e aí não adianta você saber, por exemplo, o que é uma rede social, né? Que o Facebook é uma rede social. Eu preciso saber as suas características, qual que é a sua diferença da rede social Facebook para a rede social Instagram, qual que é a diferença do Instagram para o YouTube. Então essa é uma aula muito importante, porque são temas atuais, visto que, além de ser cobrado na parte de informática, pode ser cobrado também na questão de atualidades. Então, temos que estudar, sim, redes sociais, tá? Não faça um corpo mole. Viu esse módulo uma vez, tá com dúvida? Veja duas, 3, 4, 5 vezes, tá? Não tenha vergonha não, gente, porque esse é um conteúdo que todo mundo pensa que é fácil, mas não é, beleza? Então, espero que vocês tenham gostado, né? Se tiver alguma oportunidade de melhoria, vai lá no site lá, faça o seu comentário, beleza? Tenha uma ótima semana, galera, e a gente se vê até mais. Grande abraço, viu? Clique like.